Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procópio na Rede. No vídeo anterior que nós falamos sobre linguagem SQL, nós construímos uma classe chamada conexão BD, a qual permitia que nós acessássemos um determinado banco de dados. Por padrão, eu defini a senha como sendo vazia, o usuário como sendo root e o banco de dados sendo dbstock, que é o que a gente vem trabalhando aqui desde que nós começamos esse curso sobre linguagem SQL, certo? Só que faltou a gente fazer o seguinte, criar uma classe que tivesse aquelas operações de CRUD. Então essa classe vai chamar essa classe conexão BD e na sequência ela vai poder executar aquelas operações de CRUD. Então obviamente que eu preciso importar essa classe que nós já construímos anteriormente, que é a conexão BD, e aqui dentro eu tenho o método construtor e o CRUD dessa classe setor, beleza? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque a cada novo vídeo que a gente postar, você vai ficar sabendo. E também, se você viu em um vídeo aqui que eu tenho no canal, nós conseguimos obter 500 inscritos. Segundo o YouTube, nós temos aí uma quantidade suficiente de pessoas para encher um avião. Então vamos compartilhar esse vídeo aqui para ver se a gente consegue encher aí 2 aviões e conseguir levar conhecimento aí para 1000 pessoas. Beleza? Então vamos nessa. Na minha classe do banco de dados, dbstock, existe uma tabela chamada tbsetor. Nessa tabela existem 2 campos, o campo cosetor e o campo nosetor. É importante, gente, lembrarmos o seguinte, que é necessário que o serviço MySQL ele esteja rodando. Então o que é que a gente vai fazer? Nessa classe setor, nós vamos definir aí 2 atributos. Vai ser o atributo cosetor, vai ser o atributo, ou melhor, vamos chamar aqui de código, né? Fica mais fácil, chamar de código e aqui de nome, tá? Eu vou dizer que os parâmetros desse método vão ser código, que o valor default dele, caso ninguém informe, vai ser vazio, e na sequência nome, que também é a mesma coisa, né? Se ninguém informar nada, ele vai receber o valor vazio. Então esse é o meu método construtor. No método incluir, obviamente que eu quero pegar os valores que foram informados para os atributos código e nome e incluir no meu banco de dados. Para eu incluir alguma coisa no banco de dados, para eu alterar, excluir ou consultar, obviamente que eu vou ter que abrir uma conexão com esse banco de dados, né? Eu tenho ali a minha classe conexão BD, que eu vou instanciar essa classe e obviamente que eu vou ter que disparar algum comando para que isso seja executado, essa inclusão seja executada. E por fim, eu vou ter que executar esse comando DML. Lembrando que nós temos esse método executa DML lá na classe conexão BD. E para isso eu tenho que informar qual é o comando SQL. Para a gente ganhar tempo aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu já escrevi o comando SQL lá no Notepad e vou recortar e trazer para cá. Quando eu trouxer para cá, aí eu explico a vocês o que é que esse comando está fazendo. Então aqui, vejam que eu tenho uma string chamada SQL. Eu estou utilizando aqui o fstring, tá? E aqui dentro dessa string eu tenho justamente o comando SQL que eu quero disparar para o servidor MySQL. Então é uma instrução insert normal, né? Sem dificuldade alguma. Aí aqui, veja que eu estou dando um espaço, tá? Deu um espaço aqui. E aqui na linha de baixo eu estou concatenando essa string aqui com essa nova string. Essa string vai ser justamente o que? Os valores que eu vou passar para esse método incluir, para que ele execute o comando insert no banco de dados dbstock na tabela tbsetor. Então eu quero que ele pegue aqui para mim o que? O valor que vai ser atribuído a código e aqui também o valor que vai ser atribuído a nome. Observe que eu estou colocando aqui entre aspas simples, porque o nome que vai ser informado aqui é uma string, beleza? E esse método construtor, para finalizar, ele vai ter que terminar assim, ó. O atributo código recebe o valor código e o atributo nome recebe o valor que está vindo lá do parâmetro nome, beleza? Então esse aqui é o método incluir. No método alterar, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, trazer para cá e vou modificar apenas o comando SQL, tá? Eu vou lá no Notepad, vou pegar esse comando e vou trazer para cá. Então olha só, esse daqui é o comando SQL que eu vou executar o update. Observe que ele tem aqui, né, 2 valores de entrada, então vai ser quem? Vai ser o código e o nome. Observe que
eu estou fazendo aqui o update no campo NOSetor, que vai ser justamente o valor que vai vir aqui nesse parâmetro nome, e o valor que está em código, que é justamente a chave primária da tabela TBSetor. Tá? Então eu estou fazendo o update sobre a chave primária para modificar a coluna NOSetor. Depois que ele faz a conexão, monta a string e executa o comando SQL, então é para esse dado ter sido alterado lá no banco de dados. A mesma coisa aqui eu vou fazer para quem? Para o excluir. A diferença vai ser que para eu excluir, eu vou precisar apenas passar o código do setor para isso, tá certo? E também modificar, obviamente, esse comando SQL, que eu já vou pegar ele pronto lá no Notepad. Esse é o comando SQL para executar uma linha, excluir uma linha lá na tabela TBSetor, certo? Observe sempre que eu estou colocando aqui um espaço em branco, né? Já que eu vou concatenar isso daí. Se você tiver alguma dúvida, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um print aqui nesse comando SQL, nessa variável SQL, só para a gente ver qual o valor que está sendo enviado para o servidor, certo? Eu vou comentar aqui, tá? Vou comentar esse, e aqui eu também vou dar um print nesse comando excluir, tá? Aqui eu também vou fazer isso aqui, ó, tá? Só para a gente ter noção para ver qual o comando que de fato ele está mandando para o banco de dados. Se a gente ver que está tudo ok, a gente executa o comando DML, tá certo? Vamos testar isso daqui, ó. Eu vou dar aqui um F5. Vamos instanciar essa classe setor. Então, setor, eu vou passar aqui o código. Vamos colocar aqui o código 100, setor RH, por exemplo, certo? Então, eu acabei de instanciar um objeto de setor e agora eu vou executar aquele comando incluir, né? Que nós vimos lá na classe setor. Olha só, isso que você está vendo aí é justamente o comando SQL que vai ser executado lá no banco de dados, só que ele não foi executado ainda. Por quê? Porque aquele comando lá, o executa DML, nós comentamos, tá certo? Então é isso que ele vai mandar para o banco de dados. Vamos ver aqui o método alterar. Vou dizer que eu quero alterar, por exemplo, o que está lá, o código é 100, que é RH, eu vou mudar agora para recursos humanos, tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha só o comando. Update setor 7, NOSetor igual a recursos humanos, onde o código setor é igual a 100. E por fim, eu vou mandar excluir o setor cujo código é 100. Eu não lembro se eu passei esse parâmetro lá para esse método. Talvez dê erro. Vamos lá, não lembro não. Então, passei, né? Não deu erro, então tá tudo beleza. Olha só, então esses daqui são os comandos que ele vai disparar para o servidor MySQL, só que até esse momento ele não está disparando, beleza? Então vamos voltar lá para a classe e vamos remover esse comentário para ver o que é que vai acontecer, beleza? Vamos nessa. Aqui, ó, eu vou comentar esse print e vou remover esse comando. Vou comentar esse print e vou remover esse comando. Vou comentar esse print e vou remover esse comando, beleza? Vamos testar novamente. Deixa eu fechar aqui para a gente ficar com mais espaço. S igual a setor. O setor vai ser o código 100 e o nome do setor vai ser RH. Então, instanciei o objeto, né? E agora eu vou fazer assim, ó, incluir. Errou! Aqui no método incluir, aparentemente não tem nenhum erro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na classe conexão BD e ver o que é que pode estar eventualmente acontecendo por lá. Vamos lá, o método DML está aqui. Provavelmente é isso aqui, ó, gente, esse has, né? Ele reclamou do has lá. Eu, no vídeo passado, copiei, colei e esqueci de apagar isso daqui, né? Então, nós vamos apagar, arrumando o método executa DML lá na classe conexão BD. E agora eu vou voltar para a classe setor e vou novamente fazer esse teste, beleza? Antes disso, eu acho que talvez ele possa ter executado o comando insert. Na tentativa de retornar aquela variável has, ele deu erro. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o banco de dados e verificar se na tabela TBSetor tem esse setor com código 100. Então vamos nessa. Estou aqui na tabela TBSetor, vou mandar atualizar, vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só, ele incluiu, né? Ele incluiu corretamente, só que na hora de devolver ele deu um erro porque aquela variável has não existia. Então,
Agora sim, no próximo comando que eu executar, que vai ser alterar, provavelmente ele vai dar certo. Então vamos nessa, vamos testar lá. Eu agora vou executar o seguinte, ó. Vou instanciar aqui essa classe setor. Lembre-se que a classe setor eu não sou obrigado a passar um parâmetro, porque eu disse que se não for enviado um valor, ele assume o valor vazio. Então eu estou instanciando sem passar parâmetros para ele. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, alterar. Eu quero alterar quem? Quem está lá com o código 100, que é o que eu acabei de criar, né, que era o recursos humanos, eu vou modificar para SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Tá? Vou chegar aqui, ele não me deu nenhum erro. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no banco de dados verificar se agora o código 100, que anteriormente era recursos humanos, ele agora é o SAC. Então vamos nessa. Aqui na tabela setor, vou atualizar. Veja que o código 100 de fato agora passou a ser SAC, beleza? O próximo comando vai ser o quê? Vai ser excluir essa linha. Então vamos voltar lá para o idle e executar o método excluir. Então eu tenho aqui, né, o objeto S, eu vou excluir quem? A linha que tem o código 100. Então vou executar aqui, não deu nenhum erro, vamos lá para o banco de dados verificar se ele apagou essa linha. Eu vou atualizar aqui, ó. Observem que ele já removeu o SAC, beleza? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na classe setor, nós vamos criar um método para que ele devolva as linhas que estão no banco de dados, na tabela TB-setor do banco de dados DB-Stock, beleza? Então vamos nessa. Então aqui nesse método consulta, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mais uma vez, né, criar uma conexão com o banco de dados, obviamente. Na sequência nós vamos fazer o que? Nós vamos montar um comando SQL para executar esse método, beleza? Então vamos nessa. O comando SQL eu já tenho montado lá no Notepad, então eu vou copiar de lá e trazer para cá. Essa é a instrução SQL, certo? Ela vai receber um código no qual, com base nesse código, o select vai retornar todos os campos da tabela setor. Então vai ser select asterisco from TB setor red se é o setor igual. Em função do valor que a gente informar aqui, ele vai fazer a consulta nessa linha. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Has, esse método, depois que eu monto a instrução SQL, melhor dizendo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mandar ele para um método chamado executaDDL, melhor dizendo. Se você não lembra o nome desses métodos, abre lá a classe ou verifica o vídeo anterior para ver como é que a gente montou esse método. Então é o DQL, a parêntese o que? A instrução que eu quero executar. Só que esse método ele vai retornar uma lista. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso que foi devolvido, vou colocar nessa variável has e por fim o que é que eu faço? Eu vou dar um return dessa variável has. Beleza? Somente isso. Vamos testar? S igual a setor. S.consulta. Então vamos consultar aqui o código 1, por exemplo. Código 1 é esse daí. Tecnologia da informação. Beleza? Particularmente eu não gosto de fazer esses testes assim. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar um arquivo separado para poder testar esses métodos. Vamos fazer isso? Vamos aproveitar aqui a carona e já vamos montar esse arquivozinho aqui. É bem simples. Eu vou criar aqui um arquivo chamado testa classe, tá? Vou salvar ele aqui lá onde eu estou colocando aqui, ó. Vou salvar aqui em testa classe. Então testa classe setor, por exemplo. Aqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer? From setor import tudo. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma rotina para instanciar o setor, certo? Eu vou colocar aqui setor, por exemplo, 200, tá? Vamos pensar aqui no setor vendas, setor de vendas. Aí o que é que eu faço? Eu quero agora incluir esse valor no banco de dados. Na sequência eu quero alterar. Então, por exemplo, o setor que é 200, que era vendas, eu quero chamar agora de venda eletrônica, por exemplo. Ou venda online, melhor, né? Venda online. Na sequência, o que é que eu quero fazer? Eu quero imprimir, ver o que tem lá, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, print s.consulta e eu vou passar aqui qual é o código que eu quero consultar. Eu quero consultar o código 200 para ver se de fato
ele foi alterado para venda online. Ele começou com vendas, foi alterado para vendas online. Eu quero verificar se essa modificação foi feita. E por fim, o que é que eu quero fazer? Eu quero excluir esse registro que eu acabei de criar, que é o registro de código 200. Tá? Vou salvar isso daqui e vou executar para ver o resultado. Então olha só, ele de fato, né, ele cadastrou vendas, modificou para venda online, que é o que a gente estava procurando. Só que se eu for consultar agora, se eu for verificar lá no banco de dados, esse registro não existe mais. Por quê? Porque eu acabei de apagar. Não é isso mesmo? Se a gente não quiser ir direto lá no banco de dados, eu poderia fazer esse teste por aqui mesmo, né? Algo do tipo assim, ó. Eu instancio o objeto, setor não recebe nada e verifico se esse código 200 existe. Não é para existir porque eu acabei de apagar, né? Ó, ele não retornou nada. E se eu for lá no banco de dados, eu vou ver que de fato esse registro não existe. Vamos nessa? Olha só, vou atualizar aqui. Não existe. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo esteja deixando mais claro o que nós víamos falando ao longo desse tempo sobre comandos SQL. Esse vídeo ele não tem o foco em Python. Então eu estou passando aqui muito rapidamente sobre Python porque o objetivo não é esse. O objetivo é apenas a gente escrever aqueles comandos SQL que nós estudamos anteriormente e aplicá-los em um cenário hipotético, para ver se de fato que a gente estava pensando que seria realizado, assim o fez. Então, prazer tê-lo mais uma vez aqui no canal. Continua aí, compartilhe esse vídeo e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.